Olá, bem-vindos ao treinamento Prezi Essenciais 2. Meu nome é Juliana e nos próximos 30 minutos vou mostrar mais dicas de como criar o seu Prezi. Então aqui nós temos a agenda da sessão de hoje, que inclui como criar a sua paleta de cores e fontes, a edição avançada de capa de tópicos, como utilizar blocos de histórias, adicionando animações e usando narração de voz com áudio. Então, vamos começar entrando no Prezi.com de qualquer navegador, exceto o Internet Explorer, pois ele não é compatível com o Prezi, então eu recomendo utilizar o Mozilla Firefox ou o Google Chrome. Então aqui nós estamos no painel e o que eu vou fazer é continuar a editar a apresentação que eu criei no Prezi Essenciais 1. Então eu venho aqui nesse botão de lápis, clico em editar e vai abrir o editor do Prezi com a minha apresentação. A primeira coisa que eu quero fazer hoje é mudar o plano de fundo. Então eu venho aqui em estilo, plano de fundo, 3 pontinhos. E hoje eu vou carregar uma imagem do meu computador. E agora eu quero só mover um pouquinho os meus tópicos para ficar ao lado dessas flores que eu estou utilizando como plano de fundo. Ok? E agora eu quero criar uma paleta de cores personalizada para essa apresentação. Então, para isso, eu venho aqui em estilo, cores e clico nesses 3 pontinhos. Então, aqui você pode utilizar uma das paletas padrão da Prezi, tem diversos modelos. E você também pode clicar em editar e editar alguma das cores, ou então você pode criar uma do zero. Então, eu vou fazer isso hoje, clicando em criar novo. Eu posso dar um nome. E daí eu posso, claro, editar cada uma das opções, plano de fundo, tópicos, subtópicos e assim por diante, um a um, escolhendo aqui as cores. E eu posso também utilizar esse botãozinho aqui e buscar qualquer cor aqui na minha tela. Então isso é bem útil. E também, caso você tenha códigos específico de cores, você pode clicar aqui em Hex e colocar o código específico. Ok? Então, tem todas essas opções. Porém, o que eu vou fazer é utilizar esse botão para buscar as principais cores da minha imagem de fundo. E daí o Prezi vai preencher automaticamente aqui e pronto. Essa é a forma mais simples que tem. Caso você tiver um logotipo da sua empresa, por exemplo, que você queira buscar as principais cores do seu logotipo, você pode carregar o seu logotipo aqui e daí ele vai buscar as principais cores dessa imagem. Bom, então eu vou clicar em salvar e daí essa paleta de cores vai ficar disponível para todas as minhas apresentações daqui em diante, então eu posso reutilizar essa paleta de cores. O que eu posso fazer também é definir um estilo de fonte para minha apresentação, então eu posso vir aqui em texto, clico nesses 3 pontinhos e daí tem alguns exemplos já, alguns modelos que você pode utilizar, assim que carregar aqui. Ou então, se você não quiser utilizar um dos estilos padrões da Prezi, pode experimentar, caso você queira. Você também pode editar o seu próprio, clicar aqui em criar novo, e você pode escolher até 3 fontes para sua apresentação. A gente não recomenda utilizar mais que 2 fontes, porque eu acho que daí fica muita informação se você tiver muitas fontes. Então, deixa eu escolher uma fonte aqui. Ok. Essa está boa. Bom, agora nós vamos começar a editar nossos tópicos. Eu vou vir aqui em nossas soluções. Então aqui eu tenho os produtos dessa empresa. O que eu quero fazer hoje é inserir uma prévia de cada um desses produtos aqui nos meus tópicos. Então aqui eu tenho esse tópico
chamado Mini, que nada mais é um produto chamado Mini, e o que eu quero fazer é inserir uma prévia desse produto aqui na frente, para quando eu aumentar o meu zoom, entrar em mais detalhes do meu produto. Para isso, eu vou clicar com o lado direito do mouse em cima do tópico e selecionar edição avançada de tópicos, e daí eu vou ver todas essas seleções. O que são elas? Então, a primeira é a seleção do texto em si, que eu vou mover um pouco para baixo, eu posso também apagar, eu não preciso manter o texto. Daí, a segunda seleção aqui é a área de zoom do tópico, que nada mais é que o fundo do meu tópico. Então, quando eu der zoom nele, é essa área que vai aparecer de fundo. Eu posso aumentar, posso diminuir, ok? E daí eu tenho aqui, então, essa forma que é o fundo do meu tópico, ou seja, o formato do meu tópico. Posso aumentar ou diminuir. E daí, por último, eu tenho essa forma pontilhada, que nada mais é que a parte que eu consigo clicar no tópico. Então, por exemplo, se eu aumentar aqui, quando eu estiver apresentando, você viu que aquela área pontilhada aumentou, então toda... Vamos entrar lá. Então, a área clicável, ou seja, que você consegue ver essa mãozinha aqui, aumenta também. Então, vem até aqui, ok? Então, é isso que aquela área pontilhada é a opção de você clicar nela quando você estiver apresentando. Então, eu posso diminuir aqui um pouco. Bom, então, como eu estava falando, o que eu quero fazer é inserir uma imagem aqui. Vou vir aqui em inserir, imagem, eu vou carregar uma do meu computador. E eu posso também aumentar ou diminuir essa imagem. E o que eu posso fazer também, por exemplo, se eu quiser que essa imagem esteja no fundo do meu tópico quando eu entrar nele, eu posso aqui aumentar minha área de zoom do tópico. Daí eu posso clicar com o lado direito do mouse em cima da imagem e selecionar faça ficar visível por dentro e fora. Então, quando eu entrar no meu tópico, essa imagem vai ficar visível também. Então, por exemplo, se eu aumentar o meu zoom, é assim que vai aparecer, ok? Então, aqui é aquela área de zoom que eu aumentei e daí pega um pouco mais do fundo aqui. Nesse caso, na apresentação de hoje, eu não vou manter isso aqui de fundo, porque eu quero inserir uma outra imagem depois. Então, eu vou novamente com o lado direito do mouse, edição avançada de tópicos, e eu vou selecionar aqui meu objeto e eu vou clicar faça ficar visível apenas por fora. Eu vou só diminuir aqui a área de zoom tópico. E daí eu posso fazer a mesma coisa com os meus outros dois subtópicos. Então, edição avançada de tópicos, vou mover o texto para baixo, vou inserir a minha imagem do produto. Vou dar uma centralizada e pronto. Daí, quando eu aumentar o zoom, ele vai sumir. E a mesma coisa com o último subtópico. Então, sempre lembrando de clicar em edição avançada de tópicos, porque senão você não vai ter todas as seleções, não vai funcionar. Ok, tenho então todos os meus subtópicos com as suas respectivas capas. E agora o que eu vou fazer é entrar em cada um dos tópicos e dar uma explicação do meu produto. Então, por exemplo, aqui eu tenho um mini e eu posso excluir esse texto porque eu quero inserir uma imagem. Então, eu venho aqui inserir imagem, vai abrir essa barra lateral. Eu vou carregar uma imagem do meu computador. Que eu posso aumentar. Bom, para garantir que eu tenho o mesmo tamanho de imagem, o mesmo tamanho de texto de um tópico para o outro, o que eu posso fazer é copiar e colar um do outro e somente substituir. Aqui vocês
Vocês viram que aumentei um pouco o tamanho da imagem, então para garantir que meu próximo tópico vai ter o mesmo tamanho de imagem, eu posso simplesmente selecionar o meu texto, segurar o Shift no teclado e selecionar a minha imagem, daí eu posso copiar, e eu quero entrar no meu próximo tópico, eu posso apagar esses dois textos e eu posso daí colar e daí só substituir. Então eu seleciono a minha imagem, venho aqui em cima em substituir e carrego a minha próxima imagem e daí ela vai ter o mesmo tamanho, ela vai automaticamente redimensionar para aquele tamanho e vai ficar igual a outro tópico. Então essa é uma forma, um truque para garantir que de um tópico para o outro você vai ter exatamente os mesmos tamanhos. E a mesma coisa aqui, então eu posso excluir esses textos, eu estou fazendo um Ctrl V no teclado. E aqui eu vou substituir também. Ok, então eu quero mostrar uma opção de mudar o modelo dos seus subtópicos. Por exemplo, você vem aqui em estilo, forma e modelo, clica nesses 3 pontinhos. Se você vier em modelo, aqui você pode explorar algumas opções de como organizar os seus subtópicos. Aqui tem para vídeo, caso você esteja editando um Prezi para Prezi vídeo, mas não é o caso hoje. Eu vou manter esse aqui. Ok, então vou manter esse básico, mas você pode escolher, ou você pode, claro, ajustar manualmente, mas aí não vai mudar para todos os tópicos da sua apresentação. E aqui, também em estilo, você consegue mudar o formato dos seus tópicos. Então, você pode explorar as opções. Selecionando aqui, vai mudar para a apresentação inteira, então você não consegue selecionar um estilo para cada um dos tópicos diferentes. Porém, o que você pode fazer é mudar individualmente, se você quiser. Bom, eu gosto desse estilo aqui, então vou manter esse. Então, é isso que eu quero fazer agora, na verdade. Então, nesse meu segundo tópico aqui, eu quero inserir uma imagem em vez do formato. Então, caso você queira editar apenas um dos tópicos, colocar um formato diferente, você pode fazer aqui em edição avançada de tópicos. Então, eu não quero utilizar esse formato, então eu vou excluir. Então, você pode ver que aqui não excluiu o meu conteúdo, ele ainda aparece. Okay? E a mesma coisa com o meu texto, eu posso excluir. Então, se eu sair do modo de edição, você vê que ainda tem essa seleção, que eu tenho um zoom para dar. Encontrando ainda essa aqui, eu ainda consigo clicar e entrar no meu tópico. Mas eu quero um lembrete que eu tenho algo para clicar, então, novamente, eu venho edição avançada de tópicos. Eu vou inserir uma imagem em PDF, que tem uma resolução melhor, que vai ser um pássaro. Eu acho que ele tem a ver com essa apresentação. Eu posso até girar o pássaro. E daí agora, quando eu clico nele, eu entro no meu tópico. Então, da mesma forma que eu mostrei antes, eu consigo manter esse pássaro também no fundo do meu tópico, se eu quiser. Então, edição avançada de tópicos, eu posso clicar nele e selecionar faça ficar visível por dentro e fora. Aqui eu posso aumentar um pouco daí a minha área do zoom do tópico. Vai ficar mais ou menos assim. Então, quando estiver apresentando, posso fazer assim. Aqui. E daí você pode fazer isso com qualquer um dos tópicos. Em edição avançada de tópicos, você pode mudar o formato para um ícone ou uma forma. Então, você pode substituir por qualquer coisa ou até uma imagem aqui.
Bom, agora nós vamos entrar nesse tópico aqui. E, na verdade, em vez de nossos valores, eu quero mudar para nossa história. E agora eu quero mostrar como utilizar os blocos de histórias. Então, o blocos de histórias é um recurso interessante para quando você quiser inserir um conteúdo mais dinâmico e não em forma de texto. Então, você tem um conteúdo, mas você quer tornar ele mais visual. Então, você pode vir aqui em inserir blocos de histórias, vai abrir essa barra lateral, onde você pode explorar alguns dos exemplos que nós temos, que você pode editar. Então, uma forma mais dinâmica de inserir o seu conteúdo e não somente em marcadores ou textos. Daí você consegue personalizar todos eles. Bom, eu vou utilizar esse exemplo aqui de linha do tempo. Vai criar aqui uma nova página. Eu posso excluir essa minha primeira. E aqui eu vou simplesmente renomear para a nossa história. E eu vou criar uma linha do tempo da história dessa empresa. Então, por exemplo, aqui eu posso editar o ano que ela foi fundada. Lançamento do produto. E grande investimento, por exemplo. E daí você pode até substituir essas imagens, se você quiser. Pode apagar, inserir um ícone, uma imagem, então você pode personalizar como você quiser. Quero mostrar também que você pode utilizar daí uma animação para tornar isso ainda mais dinâmico. Então, vou vir aqui em inserir animação. Eu vou adicionar uma área de zoom para cada uma desses marcos nessa linha do tempo. Vamos aumentar aqui. E eu vou inserindo mais áreas de zoom. Ups. Eu tenho que clicar fora antes de inserir a área de zoom, senão ela não aparece. Clico fora e eu insiro novamente. Okay. E aqui eu posso clicar em diminuir o zoom da página depois da última, porque senão quando estiver passando para frente ele vai direto para o próximo tópico. Então eu gosto de voltar para a página para ter essa visão geral novamente do que eu criei aqui. Então, por exemplo, quando eu estiver apresentando, deixa eu voltar aqui um pouco. Então, vai aparecer a linha do tempo inteira, daí eu vou passando para frente, vai dar um zoom, daí depois o próximo item, e eu posso ir explicando um a um, focando em cada um dos anos, aqui por exemplo, daí mostra mais uma vez a visão geral da linha do tempo. Okay? Bom, agora eu quero inserir um gráfico nesse meu último tópico. Então, aqui nós temos uns recursos que eu não vou utilizar, então eu vou excluir. Então, posso escrever aqui análise. Eu vou clicar em inserir gráfico. Então, aqui nós temos várias opções de gráficos que vocês podem utilizar. Podem escolher o que for melhor. Por exemplo, escolher um desses.
E aqui nós temos as duas opções escuro e claro, então isso vai depender do seu plano de fundo. Se você tem um plano de fundo muito claro, você pode escolher um gráfico escuro, e se você tem um plano de fundo escuro, você pode escolher um gráfico claro. Nessa apresentação de hoje não faz muita diferença que tem esse plano de fundo verde que funciona com qualquer coisa. Então agora eu tenho aqui meu gráfico, eu vou clicar aqui em cima em editar. E daí eu posso editar os dados aqui manualmente. Ou então eu posso carregar um arquivo XLS, XLSX ou CSV. Ou então se eu tenho uma planilha, seja do Excel ou Google Sheets aberta, eu posso copiar e simplesmente colar aqui. Okay? E daí depois eu posso ir em configurações e eu posso mudar mais algumas outras opções. Posso mudar as cores também. E daí, quando eu terminar de editar, eu posso clicar em atualizar. Eu quero mostrar também um exemplo de como você pode dar um pouco mais de vida a esse gráfico. Eu vou inserir alguns ícones e animações. Então, por exemplo, eu quero colocar um ícone aqui. E vai me ajudar a explicar as altas vendas. Eu posso colocar. Eu posso colocar um ponto de interrogação, onde eu tenho baixas vendas e eu vou querer explicar isso. E agora eu vou inserir uma animação em cada um desses ícones. Então, adiciono uma área de zoom. Clicar no ícone também, adicionar um fading. Eu posso adicionar mais uma área de zoom aqui no meu ponto de interrogação, que vai me ajudar a explicá-lo. Eu posso também adicionar uma outra animação de fade-in. Eu gosto de sempre adicionar no final um afastar até o tópico para mostrar como antes a visão geral. Então fica mais ou menos assim. Então, deixa eu voltar aqui. Então aqui eu tenho o gráfico, daí ele dá um zoom, eu posso explicar sobre isso, passo para frente, explico sobre isso também, e daí mostra novamente o gráfico inteiro. Então, essa é uma forma mais dinâmica de mostrar, de ajudar a explicar esse gráfico. E agora, por último, eu quero mostrar como você pode adicionar um ponto de partida personalizado, porque da forma que está a apresentação assim, vai começar dessa visão geral e daí vai passar de tópico para tópico, ok? Então, você pode fazer algo diferente e, por exemplo, eu posso adicionar um ponto de partida aqui nessa parte, indo em animação. Eu posso adicionar uma área de zoom. Okay.
Daí eu posso definir o ponto inicial e depois afastar até o subtópico. Não era bem isso que eu queria fazer. Deixa eu tentar novamente. Ok, acho que é alguma função nova que não está me deixando fazer o que eu quero. Então, ok, era isso que eu queria fazer. Mais simples. Então, aqui eu adicionei minha área de zoom e daí eu vou clicar com o lado direito do mouse aqui em definir ponto inicial e daí eu vou inserir mais um afastar para a visão geral. Então, quando eu começar a minha apresentação, ele vai começar aqui nesse zoom. Então, essa definição de ponto inicial de uma área diferente do que a visão geral te ajuda a dar um elemento surpresa. Então, você pode começar num ponto pequeno, explicar um pouco sobre isso, depois diminuir o zoom e daí seguir em diante com a sua apresentação. Você pode fazer isso quantas vezes você quiser, você pode começar aqui da flor, depois abrir para a flor com um pássaro e aí, assim em diante. Aqui eu estou dando apenas um rápido exemplo de um zoom e daí depois eu vou passando para frente e posso explicar mais do resto do meu assunto. Ok? Então, ficou mais ou menos assim. Então, aqui vocês podem ver a diferença do que eu mencionei no outro treinamento, que de um tópico para o outro ele volta para a visão geral e depois dentro do próximo tópico você pode mudar isso em configurações de caminho para ir de um tópico direto para o outro. Então, se eu mudar aqui, configurações de caminho, posso alterar. E agora ele vai mudar de um tópico direto para o outro, em vez de voltar para a visão, para o tópico principal. Ok? Confronted with an energy crisis on a global scale. Our traditional energy systems are polluting our planet with carbon dioxide and waste, and some resources will perish in the next few decades. Bom, então era isso por hoje. Espero que tenha sido útil e mais uma vez, caso vocês tiverem perguntas, vocês podem vir aqui em ajuda no seu painel e buscar pelas suas dúvidas. Tem basicamente como fazer tudo aqui. Então, obrigada por terem assistido essa sessão. Tenham um bom dia. Tchau!